Seção 2ª. Da Cultura. Artigo 225. O município garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais e promoverá o desenvolvimento nesse campo, incentivando a valorização e a difusão das manifestações especialmente ligadas à história do município, à sua comunidade e aos seus bens e valores. Artigo 226. É assegurada, na forma da lei, a participação de entidades da sociedade civil na formulação da política municipal de cultura. Artigo 227. É dever do poder público municipal, com a participação da sociedade civil, promover e proteger o seu patrimônio cultural através de inventário, registro, vigilância, tombamento, desapropriação e outras formas possíveis de acautelamento. Artigo 228. Os espaços públicos para a promoção e difusão artístico-cultural não poderão ser extintos, salvo por deliberação da comunidade, na forma da lei, e, em caso de destruição por sinistro ou acidentes da natureza, deverão ser reconstituídos conforme sua forma original. Parágrafo único. Os danos e as ameaças ao patrimônio cultural serão punidos na forma da lei. Artigo 229. É livre o acesso à consulta dos arquivos de documentação oficial relativos à história do município. Seção 3ª. Do desporto e do lazer. Artigo 230. O município apoiará e incrementará as práticas esportivas na comunidade, mediante estímulos especiais e auxílios materiais às agremiações amadoras organizadas, pela população, de forma regular. Artigo 231. Os serviços municipais de esporte e recreação articular-se-ão com as atividades culturais do município, visando a implantação e ao desenvolvimento do turismo. Artigo 232. A política de desenvolvimento urbano executada pelo Poder Público Municipal, conforme diretrizes gerais fixadas em lei, tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes. Parágrafo único. A cidade atende à sua função social quando seus habitantes, indistintamente, gozam, dentre outros, dos direitos à moradia, ao transporte público, ao saneamento básico, à energia elétrica, ao gás, ao abastecimento alimentar, à iluminação pública, à saúde, ao lazer, ao abastecimento de água, à coleta de lixo, à segurança pública, à educação e ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Artigo 233. O município, na formulação da política de desenvolvimento urbano, respeitadas as diretrizes fixadas pela União, assegurará. Inciso 1º. Plano de uso e ocupação do solo, que garanta o controle da expansão urbana, dos vazios urbanos e da especulação imobiliária, a preservação das áreas de exploração agrícola e pecuária, além da preservação, proteção e recuperação do ambiente cultural e natural. Inciso 2º. Organização territorial dos distritos. Inciso 3º. Plano e programa específico de saneamento básico. Inciso 4º. Atendimento e solução dos problemas decorrentes da ocupação de áreas insalubres por população de baixa renda. Inciso 5º. Adequação da política fiscal e financeira. Inciso 6º. Participação ativa das entidades comunitárias no estudo e no encaminhamento dos planos, programas e projetos, e na solução dos problemas que lhes sejam concernentes. Inciso 7º. Criação de áreas de especial interesse urbanístico, social, ambiental, turístico e de utilização pública. Parágrafo único. A política de desenvolvimento urbano deverá ser compatibilizada com as diretrizes e os objetivos estabelecidos nos planos e programas estaduais, regionais e setoriais de desenvolvimento econômico, social e da ordenação do território, e será consubstanciada através dos seguintes instrumentos básicos. Alínea A. Plano Diretor Urbano. Alínea B.
Programa Municipal de Investimentos. A linha C. Programas e projetos setoriais, de duração anual e plurianual, relacionados com cronogramas físico-financeiros de implantação. Artigo 234. O Plano Diretor Urbano, obrigatório para o município, expressará as exigências de ordenação da cidade, para que se cumpra a função social de propriedade. Parágrafo único. O Plano Diretor Urbano, instrumento básico da política de desenvolvimento e expansão urbana, deverá ser elaborado, implementado e atualizado por órgão técnico do Poder Público e aprovado pela Câmara Municipal. Artigo 235. A propriedade urbana cumpre sua função social, quando atende às exigências fundamentais de ordenação da cidade, expressas no Plano Diretor Urbano. Parágrafo único. É facultado ao Poder Público Municipal, mediante lei específica para a área incluída no Plano Diretor Urbano, exigir, nos termos da lei federal, do proprietário do solo urbano não edificado, não utilizado ou subutilizado, que promova seu adequado aproveitamento, sob pena, sucessivamente, de: Inciso 1º. Parcelamento ou edificação compulsórios. Inciso 2º. Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana, progressivo no tempo. Inciso 3º. Desapropriação, com pagamento mediante títulos da dívida pública de emissão previamente aprovada pelo Senado Federal, com prazo de resgate de até 10 anos, em parcelas anuais iguais e sucessivas, assegurado o valor da indenização e os juros legais. Artigo 236. O Plano Diretor Urbano deverá dispor, no mínimo, sobre os seguintes aspectos. Inciso 1º. Regime urbanístico de normas de uso, ocupação e parcelamento do solo, e do controle das edificações. Inciso 2º. Proteções de mananciais, áreas de preservação ecológica, patrimônio paisagístico, histórico e cultural, na totalidade do território municipal. Inciso 3º. Diretrizes e normas para formulação dos planos setoriais. Inciso 4º. Definição de áreas para implantação de programas habitacionais de interesse social, e para equipamentos públicos de uso coletivo. Parágrafo único. Para melhor garantir as atribuições referentes ao planejamento e ao desenvolvimento urbano, o território do município será dividido em áreas urbanas, áreas de expansão urbana, áreas rurais e industriais. Artigo 237. Os planos, programas e projetos setoriais municipais deverão integrar-se com aqueles dos órgãos e entidades federais, estaduais e regionais. Artigo 238. O Poder Público Municipal deverá garantir o amplo conhecimento público de seus planos, programas, projetos e atividades, assegurando o livre acesso dos cidadãos às informações referentes ao desenvolvimento urbano, especialmente aquelas que dizem respeito aos investimentos e gestão dos serviços públicos. Artigo 239. É assegurada a participação da população quando da elaboração, implementação e atualização do Plano Diretor Urbano através das entidades representativas e associativas de âmbito municipal. Artigo 240. O licenciamento de projetos urbanísticos, que provoquem grande aglomeração de pessoas, interfiram no fluxo do tráfego local, e no conforto urbano, dependerá da elaboração do estudo de impacto urbano, que será submetido à aprovação do Poder Público, nos termos da lei. Artigo 241. Para assegurar as funções sociais da cidade, o Poder Público poderá utilizar os seguintes instrumentos. Inciso 1º. Tributários e financeiros. Alínea A. Imposto predial e territorial urbano progressivo no tempo e diferenciado, segundo critérios de ocupação e uso. Alínea B. Taxas e tarifas diferenciadas por zona, segundo os serviços públicos oferecidos. Alínea C.
contribuição de melhoria. Alínea D. Incentivos e benefícios fiscais e financeiros. Alínea I. Fundos destinados ao desenvolvimento urbano. Inciso 2º. Urbanístico, de controle do uso do solo, tais como: alínea A. Discriminação de terras públicas. Alínea B. Desapropriação. Alínea C. Parcelamento ou edificação compulsória. Alínea D. Servidão e limitação administrativas. Alínea I. Tombamento de imóveis. Alínea F. Declaração de áreas de preservação e proteção ambiental. Alínea G. Cessão ou concessão de uso.